Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar de Tomás Barroso, o nosso capitão da nossa equipa sénior masculina de basquetebol. Num segmento que pretendemos levar a cabo aqui no Benfica Independente, falar de todos os capitães das nossas equipas de modalidades de pavilhão. Começámos com o Tomás, ahm, por uma razão muito simples, para quem acompanha as modalidades já percebeu. Tomás voltou à quadra, voltou a jogar, e para quem gosta do Tomás, para quem gosta das modalidades e para quem é adepto e sócio do Benfica, tem que partilhar dessa felicidade. Por isso é que decidimos então começar com o Tomás, ou falar sobre o Tomás, neste primeiro episódio, onde falamos então sobre capitães. Comigo, mais uma vez, a dar visibilidade que merecem às modalidades do Benfica, o meu amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo. Olá, Sérgio. Vamos lá falar de um capitão à Benfica, um capitão que liderou uma equipa anteriormente tinha a hegemonia do basquetebol. Nos últimos anos tem passado por um longo calvário, mas ele sempre a dar a cara, sempre a falar nos piores momentos, e ele que é um exemplo de superação, como vimos nos últimos longos anos que ele teve, onde teve lesões que o marcaram muito a sua carreira, mas já vamos falar sobre isso. João, a conversa, como tu sabes, acaba sempre por ser isto. Nós planeámos, não, vamos falar sobre o percurso e depois a conversa vai desenrolando. Então, a verdade, pá, é que tu tocaste já aí num ponto. A carreira do Tomás tem sido marcada por graves lesões. E eu até queria começar por aqui, já vais perceber que é como é que uma pessoa, como é que um atleta, e nós falámos disto tantas vezes em tantos episódios, porque nós já temos horas e horas de episódios gravados em conjunto, como é que um atleta consegue mentalmente superar todas estas adversidades? Parece que quando, estás a ver, que quando recomeça, não, agora é que vai ser, ok, vou pouco e pouco, vou recomeçar, pá, e muitas das vezes, como é que um atleta consegue, João? Sérgio, é muito difícil, é preciso um espírito de resiliência enorme. O Tomás é um exemplo disso, porque quase quando estava a atingir os bons momentos, uma lesão grave. E não é uma lesão grave, é uma lesão muito grave, muitas vezes, de vários meses. E depois esse espírito de resiliência tem que ter um apoio, quer o apoio familiar barra pessoal, quer o apoio profissional, quer da equipa, quer dos colegas. Mas é muito difícil para um atleta que está. O Tomás agora está com 31 anos, mas na primeira fase, ou seja, nas primeiras lesões graves, ele estava a crescer nos melhores anos, diria, da sua carreira. E é muito difícil não poderes exercer a tua profissão, dás o melhor ao teu clube, dás os melhores anos, quando tu estás em pujança física no máximo, os melhores anos ao teu clube e à tua modalidade, àquilo que tu amas fazer. E depois estás constantemente treino após treino, ires à fisioterapia, depois vais um bocadinho ver o treino da equipa e estás ali a olhar, é sempre difícil. É sempre aquele pensamento. Eu passei por lá e tive vários jogadores que chegavam ali, viam o treino, mas e diziam: pá, eu queria estar lá dentro, eu queria poder exercer a minha profissão. Não tem nada a ver aqui com questões monetárias e financeiras, tem a ver com paixão pelo jogo, querer estar a demonstrar, a fazer aquilo que mais gosta, pá, e é muito complicado. É preciso um espírito de resiliência enorme e aqui é preciso uma ajuda, quer de familiares, quer de profissionais. E aqui os profissionais têm que ser amigos, porque não chega a ser só profissional e dizer e bater a mãozinha nas costas e vamos lá, não é isso. É poder ouvi-lo, é saber ouvir. Muitas vezes ele e o Eles Tomás, acabam por ser, e tu estás mais dentro disto que eu, mas acredito que acabam por ser muito confidentes, ou aliás, ou seja, um bocadinho mais psicólogos do que fisioterapeutas, vá, por exemplo, né? para quem conhece, principalmente modalidades, mas no futebol acredito que seja o mesmo, o fisioterapeuta ou fisiologista são mesmo confidentes, sabem a vida toda do atleta, porque é no momento em que ele desabafa, é no momento em que ele está ali, seja a ser massageado, seja a ser trabalhado, o problema dele é quando ele vai desabafando, vai dizendo os problemas que tem, e é normal ir para caminhar para o plano pessoal, e depois é ali que tu tens que dar a mão, tens que agarrá-lo e dizer, vamos lá, oh, Tomás, vamos, falta um mês, falta menos, e depois é à medida que os passos vão decorrendo, vais motivando cada vez mais, mas é um processo bastante doloroso, que as pessoas muitas vezes não pensam, só veem normalmente a parte inicial e a parte final, e aquela parte intermédia é muito, muito complicado. João, nós ficámos com a ideia, com alguns dos atletas ligados às modalidades principalmente, que tiveram lesões graves. E o Benfica depois até acaba por fazer pequenos documentários Há aquele documentário do Chaguinha que é do fabuloso. Chaguinha, que é fabuloso.
Era exatamente isso que eu queria tocar, que é com esses pequenos, com esses grandes trabalhos feitos, né? Esse grande trabalho feito, esse grande trabalho audiovisual feito, nesse caso, que nós também ficamos com a percepção ou com a ideia clara de todo o trabalho que envolve a recuperação de um atleta, não é? Olha, falando no exemplo do Chaguinha, que foi o Pedro Fernandes, que até hoje em dia posso dizer que sou amigo dele, ele trabalha creio que na equipa B de futebol, que é ou na equipa B ou na equipa de júniores, agora não tenho a certeza, mas é um profissional de mão cheia, porque não é só um profissional bom em termos da área dele, é uma pessoa que gosta, sabe ouvir, sabe perceber o atleta, coloca-se do lado do atleta, e é aquela pessoa que de manhã o atleta chega para a fisioterapia e sabe como é que o atleta veio, percebe logo, basta às vezes um olhar, e isso é muito importante porque o atleta vai chegar ali e não vai só estar a ser massageado, a ser trabalhado o problema dele, vai querer ter aqui um desabafo, vai querer dizer que hoje é mais um dia e tem que estar lá o fisioterapeuta ou o fisiologista, toda a estrutura técnica, toda a estrutura, até a estrutura diretiva, é sempre importante ir lá dar uma palavra, que o atleta gosta sempre disso, gosta de se sentir apoiado, e às vezes até, muitas vezes se diz, uma renovação do contrato durante um período de lesão é o melhor tónico que um jogador possa ter. E não é uma questão monetária, é uma questão de acreditar no atleta, dizer assim, nós acreditamos em ti, tu sabemos o teu valor, pese embora a lesão, és nosso jogador e nós queremos que continues por mais anos cá. Não te vamos deixar cair, é um bocadinho isso, não é? Porque é na fase mais difícil, é ali que tens que estar. E os grandes homens e as grandes estruturas vêm-se nos momentos difíceis. E é aí que os atletas precisam de ti. Muito bem, João, já falámos um bocadinho. Como é que este menino de Albufeira chega ao Benfica, João? Olha, o Tomás, Sérgio, é um base de origem, que depois, ali a determinada altura da sua carreira no Benfica, passou para segundo base, digamos, posição 2, base extremo, digamos assim. Ele tem 31 anos, é internacional português, veste normalmente a camisola 21, 1,85 m de altura, 88 kg de peso, tem 5 títulos no currículo, 4 taças de Portugal, 5 taças do Hugo dos Santos, que equivale à taça da Liga, digamos assim, de Pro Futebol, para quem não está muito entendido na matéria basquetebolística, 4 troféus António Pratas, que normalmente era a prova que começava a época, e 5 supertaças. E como tu disseste bem, é um menino natural de Albufeira, que fez a sua formação no Clube Basquete de Albufeira, passou também pelo Imortal, que é um clube... Uma boa escola, não é? Exatamente, um clube muito bom em termos de formação na região do Algarve, e chegou ao Benfica em 2009, para o sub-18 na altura. Ou seja, estava-se a destacar na formação do Imortal e o Benfica recrutou. E fez a fase final, digamos assim, da sua formação no Benfica. Só que o Benfica tinha uma equipa que estava já a ser campeã, com Henrique Vieira, e havia pouco espaço, havia bases consagrados na altura e havia pouco espaço para um menino, mesmo de qualidade, para ter o seu espaço no plantel. E o que é que o Benfica fez e bem nessa altura? Emprestou a um clube também mítico na altura, que tinha um base, que muita gente se lembra, o José Costa, que era o Ginásio Figueirense, onde ele teve o seu espaço. E onde ele jogou mesmo muito bem, fez números espetaculares, 15 pontos por jogo, onde era muito novo, 4 assistências por jogo, ou seja, arrebentou completamente ali quase 30 jogos, não foi, João? Sim, 30 jogos com 15 pontos de média, que é muito bom para a idade dele, e num clube que não lutava por títulos, nem, onde ele tinha que carregar um bocadinho a equipa às costas, e ele sentiu-se bem nesse plano e fez uma excelente época. Mas se calhar foi fundamental nesta fase ainda de maturação enquanto atleta, ter a possibilidade de sair para poder jogar, não é? Exatamente, e muitas vezes nós falamos aqui de outros exemplos de outras modalidades, são esses empréstimos que são bons. É o jogador perceber noutro contexto, até de outras dificuldades, que tem que ter o seu espaço, tem que jogar para evoluir. E foi o que o Tomás teve. João, desculpa lá, sabes o que é muito curioso? Agora eu estava-me a lembrar disso, que é, quando falava, da vez que falei com a Ana Catarina, ela disse-me que não quis ser emprestada, porque preferia não jogar, isto agora é só para fazer aqui abrir um parênteses, que preferia não jogar, mas aprender diariamente com as melhores. Sim, eu percebo isso. Estás a ver a cena? E estávamos a falar noutro contexto que influencia muito, porque o futsal feminino, como tu sabes, a estrutura do Benfica é muito, muito mais profissional que o resto, ou seja, tem outro tipo de condições no Benfica, mesmo que fossem na altura amadoras, mas eram muito melhores que as restantes. Não, é só para percebermos que cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada secção também. E cada modalidade. Há um contexto competitivo à volta de cada modalidade que pode interferir em todas essas decisões, por isso é que não há receitas mágicas. Neste caso, o Tomás fez bem. Porquê?
porque jogou nesse contexto, fez um bom desempenho, e eu se calhar na altura, pensando agora, isto fazendo um rewind, que é fácil agora dizer, não é? Se calhar eu ainda o tinha colocado mais uma época, mas Pois ele era, veio... eu ia te perguntar isso, porque ele faz Mas, só uma época no casino. no casino, no ginásio Figueirense. No ginásio, É não o é? casino de ginásio, sim, é a mesma, é a Sim, mesma mas. equipa. E ele regressa, e regressa numa altura difícil para ele próprio, porque o Benfica estava fortíssimo, tinha dois bases do melhor que havia a nível nacional, o Miguel Vinhava e o Deu Carreira, que hoje em dia são comentadores da Sport TV, mas eram dois excelentíssimos bases. São de onde eles dois? São do Barreira, Não, a não, segunda não, não. melhor formação de Portugal. Agora acho que está mais que provado. Mas pronto. Depois, o Tomás teve logo ali, logo na primeira época de estreia, uma lesão grave, que logo ali entre outubro e março tem 6 meses de paragem. Ou seja, imagina só um menino que vai para o clube, vai para o seu clube, está com os grandes jogadores daquela equipa, num contexto competitivo difícil, a tentar ganhar os seus passinhos, os seus 5, 10, 15 minutos, e logo em outubro, creio que foi em outubro, tem uma lesão gravíssima. Arrebenta com o joelho e tem 6 meses de paragem, onde só regressa em março. Imagino toda a época a decorrer e ele parado. Ainda regressou a tempo e ainda foi uma peça um bocadinho útil, digamos assim, porque naquela fase a equipa já estava em rolo compressor e ainda liderou, não era o capitão, mas ainda esteve presente na equipa que ganhou aquele título mítico para muita gente, aquele 53-56, que eu lembro-me sempre do resultado, no Porto, quando o Benfica foi campeão no Dragão Caixa, e que depois o Porto até acaba por acabar a equipa e depois retomar mais à frente. E, portanto, logo ali na época de estreia na equipa principal, ele foi campeão num pavilhão mítico, com Ele uma faz, equipa... mas mesmo assim, apesar da lesão e apesar da concorrência dos atletas que tinha à frente com grandes nomes, ele mesmo assim, e se os dados estiverem corretos, faz perto quase 20 jogos, o que acaba por ser Sim, até muito bom, não é? claro que se fores ver esses jogos, muitos deles são 4, 5 minutos, Sim, mas sim, era sim, aquilo que lhe certo. restava, era aquilo que ele tinha que começar a ganhar. E muitas vezes, e isto é para explicar muitas vezes aos jogadores, que é, às vezes mais vale 4, 5 minutos e equipas dessas, e como tu estavas a dizer e bem, aprender nesse contexto competitivo e depois ir ganhando o seu espaço à medida dos tempos. O treinador também tem que estar atento a isso, mas ele teve o seu espaço e quando entrou foi sempre um jogador útil, porque ele tem uma capacidade de lançamento que se calhar é a sua melhor característica basquetebolisticamente falando, que é quase única em jogador português, que é uma saída de bloqueio muito forte e até de drible ele consegue lançar muito bem. Mas ainda é o contexto competitivo. Na época seguinte, quando o Tomás se calhar podia achar que podia ter um bocadinho mais de tempo, porque o Minhava e o Carreira já estavam numa fase, pronto, não diria de terminar a carreira, mas já numa fase progressiva da carreira, digamos assim, o Benfica, e nessa altura o Carlos Lisboa, que era o treinador da equipa, decide apostar num base chamado Ricky Franklin. E a partir daí, com a entrada do Ricky Franklin, que era um base muito parecido com o Tomás, um base atirador, um base que jogava muito para os números dele, o Tomás passava mais a bola, era mais passador, mas também gostava muito de lançar ao cesto. Digamos que o tempo de atuação do Tomás não foi conseguido. E pior no sentido para o Tomás, o Benfica continuava a ganhar troféu atrás de troféu, ou seja, estamos a falar numa altura em que o Benfica, quando não ganhava, era notícia. Yeah. Quer em 11-12, quer em 12-13, mas mesmo assim, mesmo o Tomás não tendo se calhar uma época fantástica, o Benfica percebeu o quê? Que a maioria dos jogadores portugueses nessa altura estavam numa idade de 30 anos, digamos. E o Tomás era dos poucos portugueses de grande qualidade na idade intermédia, nos 23, nos 24 anos, digamos assim. E, portanto, tinha que se renovar com o Tomás. E o que é que o Benfica faz no final da época 12-13? Renovou com o Tomás. E o Tomás aí percebeu o quê? Que era o futuro do Benfica. Que ia ter o seu papel importante no Benfica. Mas será que foi ele que percebeu ou será que foi O Benfica tipo, imagina, o percebeu Benfica. que ia ter ali um jogador para o futuro. Ou Ok. seja, não podia continuar com aquela. Podia continuar com a base, mas também tinha que trabalhar o futuro. Ou seja, os Tomás Barrosos, e ainda por cima havia uma coisa que era quase o único. O jogador nacional da idade dele, não havia muitos jogadores disponíveis para o mercado do Benfica. E, portanto, o Benfica tinha que segurar, então, um rapaz da casa que tinha passado um bocadinho de tempo na formação, conhecia bem o clube, tinha que o segurar. Só que nessa época, 2012, na época de 2013-14, digamos assim, nova lesão grave. Desta vez, creio que foi uma fratura do osso, no dedo mindinho, não foi tanto tempo de paragem, foi cerca de 2 a 3 meses, e o Tomás regressou, e mesmo assim, sem muito tempo de jogo, porque
a lesão é sempre complicada, porque isto não é só a lesão em si, é o regresso, é ganhar o ritmo competitivo. E numa equipa, novamente, a ganhar tudo, e o Benfica ganhou o tricampeonato e todos os troféus nessa época, o Tomás continuou a ter digamos, um espaço reduzido dentro do plantel, porque o Benfica continuava com esses grandes mitos, como o Diogo Carreira, o Miguel Minhava, jogadores de grande classe e que faziam a diferença. Em 2014, 2015, para mim é a época, digamos, de afirmação do Tomás. Conseguiu muito mais tempo de jogo, a época culminou, lá está, com o tetracampeonato, fez 8 pontos, creio que de média por jogo, quase 4 assistências, foi 25 vezes titular, 14 vezes suplente utilizado e teve, de facto, um papel importante. Não era dos melhores jogadores do plantel, não é isso, mas era um jogador importante. Já se percebia que em determinados momentos o atirador Tomás Barroso, quando entrava, fazia a diferença. Mesmo o base, e ele nessa altura era base, é preciso contextualizar isto, nesta altura era posição 1, ele nestas épocas anteriores era o terceiro base da equipa, por isso o espaço reduzido, mas foi ganhando espaço para número 2, e quando ganhou esse espaço, fez esta boa época. E esta época, o que é que lhe valeu? Uma renovação de contrato. O Benfica continuou a apostar nele e fez uma renovação de 3 anos, até 2018, de 2015 até 2018. E uma renovação que, na altura, se formos a ver, se as pessoas se lembram, era perfeitamente natural. Toda a gente percebia perfeitamente que o Tomás era um valor para o futuro, mas já do presente e para o futuro, e daquela idade havia muito poucos jogadores no mercado nacional. E o Benfica resolveu apostar. E não posso esquecer que nessa equipa, depois do Miguel Minhava sair, entrou o Mário Fernandes. Ou seja, outro base, que o Diogo Carreira teve alguns problemas de lesão, mas o Mário Fernandes era outro base, era um cérebro total. Se fores a ver, uma das grandes referências como base português dessa altura era o Mário Fernandes, como hoje em dia é o José Barbosa, por exemplo. São jogadores que não lançam muito ao cesto, mas põem uma equipa a jogar. E o Tomás tinha um bocadinho disso, mas também tinha a questão de lançador. Na época seguinte, 2015, 2016, vem o Nuno Oliveira para a equipa e o Benfica já tinha o Mário Fernandes, ou seja, o espaço, digamos, novamente do Tomás, teve ali uma... Fica reduzido novamente. Não é uma questão de reduzir, porque o Nuno Oliveira também não vinha com uma grande, digamos, era mais um base, só que o Tomás teve ali ficou ali na dúvida entre 1 e 2. E é uma época em que o Benfica tem após o tetracampeonato procurava o Penta, mais uma vez, aqui, tal como no futebol, o Benfica falhou, porque começou bem a época, ganhou o Troféu Pratas, a Supertaça, e creio que a Taça de Portugal só não ganhou o campeonato, digamos assim, só não ganhou, mas era o mais importante. E o Tomás até nessa época, se calhar, em termos de base, digamos, posição base, até se chegou a uma altura da Liga que eu lembro perfeitamente que era o jogador com mais assistências. Até foi feito um vídeo na altura pela Federação em que ele era um jogador com cerca de 5 assistências por jogo, o que é muito bom para um base. Só que havia muitas críticas, porquê? Porque o Tomás fazia duas coisas. Uma, a defesa, a questão defensiva dele tinha muitas dificuldades, era um bocadinho como o Diogo Carreira, na altura também se criticava muito pela questão defensiva e atacava muito pouco o cesto, porque ele era um base pequeno, e é digamos, um pequeno, e tinha muitas dificuldades quando havia bases maiores do lado contrário. E, portanto, o Benfica sentiu ali algumas dúvidas na posição dele. E lá está. E o Benfica, quando se perde, é aquela coisa, coloca-se muita coisa em causa. Título perdido, houve ali mudanças. E aconteceu para mim a melhor mudança que houve na carreira do Tomás para ele se projetar para outro nível, que é a mudança para a posição 2 na época 16-17, onde ele assume uma coisa importantíssima, pelo qual aqui estamos a falar, que é a abraçadeira de capitão de equipa, porque saíram referências da equipa, porque, lá está, fazem anos todos os anos, e restavam poucas daquela grande base monstruosa que dominou o basquetebol durante... Ou seja, ele é capitão a partir de 16-17. 16-17, onde passa para a posição 2, ou seja, são duas mudanças importantes na vida do Tomás, digamos assim. E apesar de perdermos essa época... João, desculpa, deixa-me só abrir aqui um parênteses. Então, e quem eram as referências para ele, para já? Não, duas perguntas então. Quem é que lhe faz, quem é que lhe muda de posição? Ou seja, quem é que lhe passa de 1 para 2? É o Carlos Lisboa, é o Carlos Lisboa que percebe aí que o Tomás, fruto da inconstância, da irregularidade exibicional na posição 1, tanto fazia bons jogos como fazia jogos piores, e tinha alguns problemas em pôr a equipa a jogar, porque gostava muito do seu lançamento, precisou de outro tipo de características para a posição 1 e percebeu uma coisa, que o Tomás tinha que ser potenciado, as melhores características dele, na posição 2. E foi quando isso acontece. E quem eram as referências na posição 2? Normalmente as estruturas do basquetebol são montadas como um 2 estrangeiro, digamos assim, que na altura desse tetra era só o Sr. Joey Thomas, portanto,
era quase impossível alguém jogar, era um craque do outro mundo, foi se calhar o melhor jogador pós-Carlos Lisboa que passou pelo Benfica, juntamente com o Betinho, em certa forma, e o Sérgio Ramos, e depois tinhas um jogador que também jogou com ele, que era internacional angolano, chegou a jogar em grande nível, que era o Carlos Moraes. Nestas épocas, era um jogador fabuloso, e o Tomás era um bocado o backup de dois, mas um backup que jogava bastantes minutos, não era um backup... A minha questão é a questão até um bocadinho mais a questão de nível técnico como um atleta, é facilmente conseguem se adaptar? Consegue. Tu que Se estás mais consegues, dentro aí. porque o Tomás percebeu uma coisa, porque o lançamento dele era tão bom, porque tens dois jogadores para a posição 2, o Carlos Moraes, que era um jogador que tinha algum lançamento, mas era forte na penetração para o cesto, ou seja, no 1 para 1, e tinhas um jogador 2 que quando, por exemplo, uma equipa mete uma zona, tens um jogador de tiro de cá de fora, que é o Tomás. E, portanto, o Tomás soube perceber uma coisa, que é, eu tenho características, quais são as mais fortes? O meu lançamento. Então vou para uma posição onde o meu lançamento pode ser melhor potenciado. As jogadas podem ser trabalhadas em termos de bloqueios para eu receber e atirar, onde eu sou mais forte. E aí, nessa época, o Benfica até começou mal, nessa época em que o Tomás muda para aquele tempo, perdemos a Supertaça logo no início, que é para o Porto, mas depois o Tomás arranca para uma época muito, muito boa, capacidade de lançamento a níveis de excelentes percentagens, e acaba com um recital autêntico na final contra o Porto, quando nós ganhamos 3-0 e o último jogo por 30 pontos, que é o último título do Benfica, na altura treinado pelo Carlos Lisboa, que depois saiu na época seguinte, mas essa é a final do Tomás, era que eu costumava dizer que o Tomás fechasse os olhos, lançava a bola e a bola entrava. Estava in the zone, como costuma dizer no basquetebol, estava no seu ponto roçado. E, portanto, aí o Tomás carimbou a sua posição no Benfica. Revelou-se um jogador muito importante na equipa. Achas que como capitão, o primeiro ano foi muito importante. A terminar assim, muito importante ser ele uma não sei se terá sido o MVP, mas não foi o MVP, mas foi um jogador mas foi um jogador importantíssimo. Foi ele também a provar que o seu lugar estava conquistado e não diria um capitão e já lá vamos às características, se calhar, mais de pessoais, não é um capitão do berro, o capitão de chamar a atenção dentro do campo, mas é um capitão pelo exemplo, por estar de manhã a treinar lançamento, por no balneário explicar aos jogadores que o Benfica contra o Imortal não pode ganhar por 30, tem que ganhar por 40, porque as pessoas querem bom basquetebol, é um bocadinho isso na mensagem, claro, pode dizer, é o capitão ideal, aquele capitão monstruoso, não, mas a cada modalidade tem um contexto diferente, às vezes tu não podes ter um capitão igual no hóquei como no basquetebol, e neste caso o Tomás era aquele, se calhar, que preenchia as melhores características. Também tinhas um grande senhor do basquetebol, como é o Carlos Andrade, um jogador de outro tipo de características, mas era um capitão, se calhar, no campo em si, na defesa, nem chamar a equipa. Isto às vezes não é preciso ter um capitão só, no sentido, porque se fores ver a equipa de futebol... Sim, mas às vezes o capitão também não é só aquela pessoa do... Bora, estás a ver aquela cena mais dura, bora lá, não sei o quê. Não, às vezes é a pessoa que entende melhor o jogo. Certo, é? sim. É o atleta que percebe as dinâmicas. Eu dizia sempre, o Joby Thomas era um estrangeiro, mas percebeu o que era o Benfica, percebeu como é que se defendia no Benfica, como é que se tinha que dar o exemplo em todos os jogos do Benfica, e para mim era um capitão, sem abraçadeira, mas estava lá, era o capitão, era o exemplo da equipa. Yeah. E o Tomás quis ser um bocadinho, não é esse nível de qualidade, mas é um jogador um bocadinho o que personifica o Benfica. Ou seja, aquele jogador que está lá para os adeptos, que está lá, se for preciso pedir desculpa, pede desculpa, se for preciso dar a cara, dá a cara em todos os jogos. Pronto, e é um bocadinho esse tipo de capitão. Mas indo só um bocadinho, só agora à parte final, digamos, da carreira dele, em 17-18 o Benfica muda de técnico, lá está o José Ricardo, e continuou com o Carlos Moraes também na posição 2, por isso, mais ou menos, a base manteve-se. E uma época que mas é a época aparentemente, em que ele faz mais... Exatamente. É onde ele, já está, o nível dele começou a subir. Só que essa época um jogador não faz uma equipa. Todos os jogadores não se chamam Joby Thomas, e o Tomás teve uma época de bons números, digamos assim, mas foi irregular a nível exibicional, porque um jogador não vale só por aquilo que lança. E ele é muito isso, mas tinha outras condicionantes. A questão de defensiva, e depois, isto tudo tem um contexto, e o contexto coletivo era, ganhaste uma supertaça e uma taça de liga, mas o que aconteceu? Perdeste a taça de Portugal para o Eliabo e perdeste o acesso à final com o Porto em casa. E isso, obviamente, reflete-se no coletivo e no individual. Apesar do Tomás ter feito uma boa época, no final a imagem que fica é, falhamos. Mas mesmo assim, o Benfica
voltou a renovar-lhe o contrato. E porquê? Porque aqui mais ainda, apesar do Tomás já estar na fase, se calhar, de maior afirmação, porque estava a jogar bem, o seu nível, o seu, digamos, o seu lugar dentro do plantel estava a ser bem preenchido, era preciso ter qualidade noutros setores, noutras posições, se calhar nos estrangeiros era preciso melhor qualidade, e o Tomás estava a desempenhar bem o seu papel. Eu não digo só de capitão, digo jogador dentro do coletivo, e por isso a renovação fez sentido. Depois, nas épocas seguintes, temos que aqui, novamente, o contexto, que é o Benfica de basquetebol entrou completamente em alvoroço. Saiu o José Ricardo, naquele filme todo, entrou o Arthur Alvarez, mudou o team manager, não era o Diogo Carreira, depois passou para o Carlos Andrade, depois passou para o João Nuno, que é hoje o atual, um plantel quase novo, depois o Arthur Alvarez sai a meio da época com resultados péssimos, vem o Carlos Lisboa e perdemos a final, perdemos tudo, foi uma temporada desastrosa, onde, obviamente com uma falta de planeamento, claro, era um bocadinho um barco à deriva. E o Tomás foi, digamos, foi na conversa no sentido de, foi atrás do barco, porque uma pessoa não faz tudo. E quando a estrutura falha, é muito difícil para qualquer capitão, se me dissessem, se calhar um capitão com outra personalidade mais forte, conseguia agarrar um bocado aquela equipa, era difícil. Era muito erro cometido e o Tomás também sofreu com isso, digamos assim. Estamos aqui a falar do Tomás porque é o programa sobre o Tomás. Exatamente. E depois, na época seguinte, o Benfica começa o Carlos Lisboa, mesmo tendo perdido na época anterior, porque não a começou. O Tomás novamente como capitão, muitas mexidas novamente na equipa, e o Tomás começa também aí a perder algum espaço. O Benfica recrutou muitos jogadores nessa altura, muitos estrangeiros, até aumentou o número de estrangeiros, foi um investimento fortíssimo. Mas logo no início dessa época, mesmo assim, o Tomás mostrou ali muita qualidade ao início. Fez ali jogos europeus, até eu lembro-me de bons jogos. Só que, lá está, Tomás bem, o que é que acontece logo de seguida? A 6 de novembro de 2019, eu fui ver isto, obviamente que eu não sei o dia da lesão de Tomás, em 19 na Luz, contra os eslovenos do Bratislava. Eu estava lá no pavilhão, eu lembro perfeitamente disto, foi uma lesão, eu vi logo que tinha rompido os ligamentos, me disse na altura, porque pronto, é uma lesão típica, percebeu-se pela reação, ele deu um berro absolutamente incrível, a época terminou ali, ruptura de ligamento cruzado, depois de tanta lesão já anterior, a época acabou ali para o Tomás, ainda bem por um lado, ainda bem, estou a dizer entre aspas, a época terminou em março de 2020 por causa da pandemia e ele assim não perdeu tanto jogo assim, mas, como tu viste, só regressou já em 2020, 2021, a 31 de janeiro, contra o Vitória de Guimarães na Luz. 14 meses de ausência. Imagina só, na fase da tua maturação completa, 14 meses de ausência. Pandemia, lesão. Aliás, eu lembro-me do Tomás falar comigo e ele ter que se deslocar à Luz, ter que ligar para lá porque não podia entrar na Luz. Imagina, porque ele em casa a recuperar a lesão, tinha que chamar o fisioterapeuta à casa. É um conjunto, uma panóplia de situações que não era fácil tratar até bem da lesão dele. Portanto, era aqui ainda mais obstáculos, já o obstáculo natural da lesão. E até regressou bem, só que o Benfica vivia, novamente ainda continua a viver um pouco, mas já está um bocadinho, digamos, melhor, mas ainda falta muito para até chegar àquilo que se pretende. O Benfica continuava cheio de problemas. Não chegou a nenhuma final na época, digamos, na época transata. O Tomás teve um papel, digamos que foi um bocadinho injusto, porque o Tomás tinha que marcar 2 jogadores novamente, estou a falar de jogos com o Sporting, que era o Travante Williams e o Ellison. E digamos que aqui o problema não é muito do Tomás, é um bocadinho do treinador que orientou o Tomás no sentido de, porque ele não tinha condições físicas para travar esses dois jogadores. Ficava claramente a perder em todos os itens físicos, técnicos, era muito difícil. E o que é que se sentiu? Que no Benfica é um bocadinho assim, que já toda a gente dizia que era o final do ciclo do Tomás, já tinha um papel de menor relevância e que o Tomás ou fazia 2 coisas, ou ia embora, era o que se dizia, até falou-se em regresso ao Imortal, a casa, digamos assim, até se falou no regresso do Sérgio Silva na altura, ou então assumiu um papel de menor relevância na equipa. O que é que aconteceu? O Benfica decidiu ficar com ele, decidiu que o capitão ficava no plantel. No início desta temporada, mais uma vez, creio que foi no Groningen, ressentiu-se da lesão, nova paragem forçada, foi quase, creio que foi 5 meses ou algo assim, e agora no último fim de semana teve um momento, digamos, muito bonito. Foi mesmo a filha a entregar a bola antes do jogo, tu que és pai, percebes bem o que é o sentimento ali,
que é que aconteceu ali foi um momento muito engraçado, no sentido de tudo, porque é bonito, emocional. Isso é que me fez o. Até que me fez o clique, porque nós só falámos. Hoje estamos a gravar isto estamos a gravar isto numa segunda-feira. Nós falámos ontem, acho eu. Sim, sim, sim. Mas Sim, falámos sim. ontem. Foi exatamente isso, João, que me fez o clique, estás a ver? Até esse vídeo que é muito bonito. Depois, o Yeah. presidente do Benfica estar presente é sempre importante para um jogador, ainda mais no regresso à competição. E depois desse regresso, diz assim: ah, pá, o Tomás vem de lesão, pá, aquilo está muito complicado. O que é que o menino faz? 18 pontos, 6 triplos, que não é qualquer jogador que faz 6 triplos no jogo. Eu sei que o Benfica fez 131 pontos, ou foi uma coisa assim, mas 18 pontos, 3 assistências em 14 minutos de jogo, não é para qualquer um. Eu não acho que o Tomás seja um dos melhores jogadores nacionais, acho é que o Tomás é um jogador à Benfica, no sentido de é um campeão na resiliência, porque foi campeão. Atenção, tem um palmarés bom, não foi, digamos, a figura central de todos esses títulos, mas foi importante em vários deles. E esta capacidade de resiliência, esta história de superação, é de um capitão à Benfica, é de alguém que marca, e a relação que ele tem, que eu gosto muito, se me disseres assim algo que tu gostas muito na questão do Tomás, é o É a respeito que ele relação tem, com os adeptos. é o respeito que ele tem pelos adeptos. Ele responde a tudo. Ele, se for preciso, fica a tirar fotos até amanhã, em qualquer jogo. É uma pessoa que se dá bem, de bom trato. É uma pessoa que fala muito bem e que eu gostava que um dia viesse aqui falar connosco. Espero que esteja para breve, no sentido não dele sair do Benfica, mas para breve na abertura que esse tipo de jogadores devia ter por parte do clube, porque só fazia bem a ele, como capitão do Benfica, à secção, para promover cada vez mais junto dos adeptos e aproximá-la, se querem ter mais gente nos pavilhões, e mesmo ao próprio Tomás, porque ele gosta de estar com os adeptos, com os seus adeptos do seu glorioso Sport Lisboa e Benfica. João, vou só dar aqui a minha nota pessoal, porque, como sabes, como tu sabes, e bem, pá, porque já falei contigo sobre isso, o Tomás foi das pessoas com que eu convidei, na altura ainda do Conversas à Benfica, à qual, pá, ele respondeu-me logo que sim, claro, tinha todo o prazer, foi ele e outro atleta que ainda estão no ativo e no nosso clube, e parece que não. Daqui a bocado está a fazer 5 anos que eu enviei o convite. Parece que é mentira, mas. E ele respondeu-me logo que sim. Para já respondeu-me. E isso, vindo de um atleta, é sempre. Pá, porque foram tantas as negas, tantas as mensagens vistas que não foram respondidas, que quando tu tens um atleta, capitão do teu clube, a dizer assim: pá, por mim, claro, é só marcarmos a hora quando quiseres. A abertura é muito isso que tu estavas a dizer. E nós, às vezes, quando falamos de capitães à Benfica, não é, ou não queremos, não é só, pá, bora lá, aquela cena, bora puxar, pá, não. As pessoas também seletas, que de bom trato mesmo, e que não negam sequer uma palavra a Ou nenhum seja, deixa-me só benfiquista. dizer uma coisinha sobre isso. Nós fizemos aqui uma conversa engraçada, digamos assim, com o Tiago Brito. Eu tive, e não foi uma pessoa, não foram duas, foram mais, que tinham uma imagem do Tiago Brito completamente diferente daquilo que viram. E disseram assim: olha, João, ainda bem que fizeste aquilo, porque eu tinha uma imagem diferente do atleta e aproximei-me do atleta, quis saber mais da modalidade e do futsal. E é para isso mesmo que nós queremos trazer os atletas, que é, se o basquetebol, tu vês um jogo qualquer de basquetebol, vais ao pavilhão, ainda agora eu fui com o Lusitânia, e tem 200 adeptos, 300 adeptos, digamos assim. Se o basquetebol quer ter 400, quer ter 500, o voleibol tem isso, ou até mais, em jogos até mais fracos, no modelo competitivo. Porquê? Porque os jogadores, porque o Marcelo principalmente, é o elemento de ligação, porque os adeptos sentem essa proximidade, Sim. sentem que está ali um de nós, uma pessoa. E se o basquetebol, como o E a, e handball, a como o forma, e a futsal, forma como eles, desculpa, João, e a forma como eles, mesmo na questão do vôlei, que mesmo nas redes sociais já puxam uns pelos outros para, estás a ver, criaram ali uma bolha, salvo seja, entre aspas, deles, mesmo entre eles, estão sempre na palhaçada, pá, e isso faz com que os adeptos interajam também e que tenham a curiosidade e a vontade de aparecer. Epá, e não e interessa ao nós, adversário. nós é assim, nós com todo o respeito, com os adeptos do Norte, claro, que marcaram forte presença, epá, nós vimos adeptos benfiquistas, o Ricardo e a Mariana, por exemplo, foram de Lisboa para ver a equipa de vôlei a Viana. Pá, isto é incrível. Isto é muito mérito.
É claro que o Ricardo e a Mariana têm muito mérito, óbvio, mas isto é muito mérito da equipa, porque não é só as vitórias, não é Não. só a possibilidade de conquistares um título, que era o caso desse fim de semana em específico, não é só a possibilidade de conquistares um título que faz ou que leva a que os adeptos se mobilizem, não é? Não é a questão do, por exemplo, do João Paulo, que tu conheces aí bem, não é? Que começou por ir ele sozinho e agora ele leva os filhos. E se tu reparares ele, o que é que ele faz no final? Gosta de fazer uma conversa com o Marcelo. Porquê? Porque o Marcelo perde, ganha tempo, ganha adeptos, é assim que se deve dizer, no final, a dar uma conversa, a explicar uma jogada, isto e aquilo. Por exemplo, o Marcelo, não, agora não, eu não quero pegar aqui, estamos a falar do Tomás, mas é um bocadinho exemplificativo que o Tomás também pode ser uma personagem dessas, no sentido de, se tu o deixares falar, se tu permitires que ele fale com os adeptos e no sentido positivo, ele é capaz de explicar o que é um box and one, o que é um bloqueio, o que é uma zona, o Não, mas que é para uma mim, zona. para mim, por exemplo, que estou completamente a leste desses termos que estás a usar, ainda agora te perguntei, muito honestamente, porque vens... Pá, ok, tudo bem. A malta tem que perceber que nem todos os adeptos do benfiquistas, o meu caso, são especialistas em basquete. Eu gosto de ver a bola entrar. Sei que a bola tem que entrar no cesto. Mas eu, por exemplo, não sabia sequer que do 1 passou para 2, da posição 1 passou para 2. E porquê? Pá, pronto, o João explicou-me isso. Mas se calhar também era muito interessante ter aqui o Tomás a explicar como é que reagiu Exatamente. à mudança. Ou como é que recebeu a notícia de, né, a conversa. Olha, Tomás, eu se calhar, se fosse eu, pá, gostava que tu experimentasses a jogar na posição 2 porque eu acho que o Benfica tinha a ganhar, tu também, bararara. Pá, se calhar era isso também que ia, ou seja, alimentava, entre aspas, os entendidos, E aproximava os adeptos. estás a ver? Mas não só. Informava e educava. Este educava, novamente, entre aspas, educava os não entendidos, que é o meu caso. Não é? Eu prometo, é base. Para mim está feito. O Tomás é base, ok, é aquele que fica ali Na mas não é bem cabeça. assim, estás a ver? Sim, sim, Mas não é sim. bem assim, João. E não tem problema nenhum, Claro que de não. admitir isto. Agora, nós somos adeptos benfiquistas, queremos chegar ao máximo de pontos da vida do clube. Mas não é fácil. E ter aqui pessoas, no caso do João, ou acrescentar com a possibilidade de ter um atleta que nos venha explicar, isto, por exemplo, este conteúdo, seria muito mais interessante ter aqui o Tomás a explicar porque é que nós, eu e o João, porque é que achamos que ele é um exemplo de superação e como é que ele iria reagir a essa expressão. Tomás, tu és um exemplo de superação. E aquelas questões que muitas vezes nós falamos, as histórias. Cada dia é uma história, cada jogo é uma Yeah. história, cada treino é uma história. E há muitas histórias por trás daqueles atletas e por trás de uma lesão ainda mais há, porque é preciso ir para a cama todos os dias sabendo que no dia seguinte não vais exercer a tua profissão. É complicado. Tudo isso é uma história. E contada na primeira pessoa, quer pelo Tomás, seja por quem for, digamos assim, no sentido de qualquer modalidade, é muito mais engraçado do que estarem com toda a qualidade ou com todo o conhecimento que eu possa ter, do que eu falar sobre um jogador que até conheço muito bem, mas que na primeira pessoa é muito mais importante e para os adeptos, eles gostam é de ver os craques. Aqui eu sou Claro. um mero adepto como qualquer pessoa. Nós fazemos a nossa parte, que é dar Dar o espaço para eles o verem. espaço, não é? Nós temos a consciência tranquila que, da nossa parte, do nosso na ínfima bolha a qual pertencemos, valorizamos aquilo, o ecletismo do nosso clube. Tantas vezes usamos esta expressão. E este caso, estavas a falar de, João, para terminarmos, que todos os jogos têm uma história para contar, todos os treinos têm uma história para contar. Este capitão também tem uma história para contar. E a história deste capitão é realmente uma história de superação, uma história de um capitão à Benfica. João, para terminar... E de muitos títulos, de capacidade de superação incrível, porque é muita lesão, é muita qualidade, e ganhar o espaço dentro de muita qualidade, principalmente nos seus primeiros anos do Benfica, não era fácil, porque de facto aquilo eram craques autênticos, e o Tomás esperou pelo seu lugar, pelo seu momento, aproveitou o seu momento, e só as lesões é que o deixaram, se calhar, não chegar a patamares mais altos. Atenção que ele foi internacional lá, português, fez muito bons jogos pelo Benfica, obviamente podia ter uma carreira melhor se não fossem as lesões, mas é assim, se no final de cada dia, de cada época, de cada prestação de 11, 12 anos do Benfica, se me disserem
que conquistam 5 campeonatos, 4 taças de Portugal, taças da Liga, uns atrás dos outros, eu não me importo nadinha. Portanto, temos aqui um capitão Benfica. Muito bem, João, obrigado, meu amigo. Sempre às ordens. Por mais esta brilhante conversa, sempre um prazer. Tinha saudade de estarmos só os dois a gravar qualquer coisa, neste caso sobre um grande capitão. Tomás, não sei se algum dia vais ver isto, se não, mas da minha parte, pá, enorme respeito pelo que tens dado ao Benfica, mas epá, a imagem de domingo não me sai da cabeça, da tua filha entrar e entregar a bola. És uma pessoa super bem estruturada, pelo menos é o que transparece, e como o João falava bem, a questão do apoio familiar, de todo o contexto familiar também te ajudou. Eu duvido muito que tivesse que tenha ou que pudesse ter a capacidade, tu tiveste pandemia, lesão, levantar, cair novamente. Pá, duvido muito, portanto, admiro-te muito, Tomás, deixar-te aqui um abraço a todos os benfiquistas que assistiram. Já sabem que este é um segmento que nós pretendemos levar ou fazer sobre todos os capitães. Não é desvalorizar os colegas, não é nada disso, é só porque lembrei-me então de falar um pouco sobre o que é capitanear uma equipa do Benfica, aqui com o meu amigo João. Nós voltamos então em breve com mais um capitão, uma capitã à Benfica. Deixar-vos um convite, hoje, mais logo, às 10 da noite, teremos o episódio número 79, dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica, com a participação do João Santos, do Pedro Santiago e aqui do G, que nada percebe de basquetebol. Grande abraço, voltamos em breve. Viva o Benfica. Tchau, João.